Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão aí? Hoje é dia 20, nós estamos na 20ª live. Hoje é quarta-feira. Que todos nós possamos fazer uma ótima quarta-feira, que todos nós possamos fazer um excelente dia. Olha só, que possamos fazer. É nós que vamos decidir como vai ser o nosso dia. Lembrando, gente, que o amanhã não pertence a nós. O ontem já é passado. Nós criamos a nossa vida com pequenas sementes do hoje. Se esse vídeo fizer sentido para você, vamos combinar uma coisa. Compartilha com um amigo, marca alguém que você ama. Eu vou estar aqui até o último dia de dezembro, te trazendo uma mensagem, te trazendo uma motivação, te trazendo, de repente, uma frase que pode mudar o seu dia. Por isso que eu disse, façamos hoje um excelente dia. Está em nossas mãos decidir qual atitude nós vamos ter diante desse mundo. Uma atitude que faça diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser bilionário para ajudar as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter muita coisa para começar a transbordar na vida das pessoas. E... Oi, Maria Isabel, como é que tá? Tudo certo? E olha só, são pequenas atitudes. Hoje eu percebo isso e eu vejo o quanto isso está me enriquecendo. Eu não estou falando de dinheiro, mas me enriquecendo internamente. Isso está me dando um entusiasmo tão grande. Ontem até eu falei sobre entusiasmo. Entusiasmo no grego significa Deus dentro de nós. O fato de ajudar algumas pessoas já pela manhã, logo cedo, está me gerando um entusiasmo ainda maior. Eu estou me sentindo vivo e a minha vida está tendo um significado extraordinário. Gente, são pequenas atitudes. Bom dia ali a Sona também, que entrou na live. Bom dia a todos também que entrarão na live ou assistirão posteriormente esse vídeo. São pequenas atitudes, gente, que a gente vai construindo um mundo melhor. Aparentemente, qualquer um pode dizer, Rodrigo, isso não faz diferença nenhuma. Você não é famoso, ou você é só um blogueirinho. Quando a gente se conecta com algo maior, quando a gente se conecta com a fonte, a gente começa a transbordar. E eu não estou nem aí para o que você pensa, o que você acha. Eu estou fazendo a minha parte. E eu já estou transformando toda a minha vida e todos no qual meus olhos estão vendo. Todas as pessoas, eu decidi levar algo bom, uma semente boa, porque nesse mundo a gente acaba, todo mundo acaba sendo machucado de alguma forma lá na infância. E para acusar tem um monte de gente, para criticar tem um monte de gente. E eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que te ajuda. Eu quero ser a pessoa que pega na tua mão. Eu quero ser a pessoa que te dê uma palavra de motivação, pelo menos, para que você tenha um dia um pouquinho melhor. Vamos lá então, o tema dessa live hoje, gente, é expansão da mente. Depois de ser expandida a mente humana, jamais ela retorna para o seu tamanho original. Olha que linda essa frase. Depois de ser expandida a mente humana com uma nova ideia, ela jamais retorna para o seu tamanho original. Eu acredito que todos nós queremos viver novas experiências. Eu acredito que todos nós queremos viver dias melhores. Eu acredito que todos nós queremos que a nossa vida tenha um significado. Eu acredito que todos nós queremos de fato uma vida melhor para nossos familiares, amigos. No fundo, eu acredito que todos nós queremos ter boas ações. Acredito que todos nós queremos ter novos resultados. Eu acredito que ali em dezembro, no finalzinho de dezembro de 2020, todos nós queríamos algo diferente em 2021. Eu acredito que todos nós queremos dias melhores nessa terra. Pois bem, por isso que eu decidi hoje falar sobre a expansão da mente. Vou repetir de novo a frase que me impactou muito.
depois de ser expandida a mente humana com uma nova ideia, ela jamais retorna para o seu tamanho original. A vida que você tem hoje, a vida que você está levando, ela é a sua percepção das experiências que você teve. Se você está tendo experiências limitadas, anota isso num caderno. Se você está tendo experiências limitadas na sua vida, no seu dia a dia, primeiro, que a sua percepção vem lá das suas experiências, de tudo que você viu, ouviu, tocou, cheirou, sentiu. Todas essas experiências geraram uma percepção em você. Agora, o que é mais importante você entender é que se você está tendo experiências limitadas na sua vida, é porque as suas referências de experiências são limitadas. Ou seja, talvez no ambiente que você conviva, as pessoas tiveram experiências limitadas. E se eles são suas referências, você também vai ter experiências limitadas. Porque é muito importante, se a gente quer uma mudança de vida que transforme a nossa vida, que a gente comece a transbordar, que a gente comece a se sentir vivo, ter um novo significado. É aumentando as nossas referências. Talvez você está vivendo um processo de modelagem. E todos nós vivemos o processo de modelagem, principalmente do ambiente que fomos criados. Não estou dizendo para você abandonar sua família, não estou dizendo para você abandonar e não ter amigos. Mas chega um momento da nossa vida que a gente tem que olhar para dentro de nós e querer a transformação. Chega um momento da nossa vida que a gente começa a selecionar com quem nós vamos andar. Chega um momento da nossa vida que a gente começa a selecionar a não ouvir mais aquele ambiente que a gente convive. É fácil você, principalmente hoje, ontem eu falei sobre isso, é muito fácil a gente cair na armadilha de 90% da população. Qual que é essa armadilha? 90% da população anda totalmente desacreditada. É muito fácil a gente cair nessa armadilha. A maioria das pessoas estão desacreditadas. Quanto o seu potencial, quanto o que pode acontecer na nossa vida. Anota isso também. A nossa imaginação, ela é mais poderosa do que a força de vontade. A nossa imaginação, ela é mais poderosa que a nossa força de vontade. Como assim, Rodrigo? Quando você começa a pensar sobre a sua vida, você tem esperança? Você tem esperança quanto tudo que você pode alcançar? Ou você olha para o futuro, mas lá no fundo, lá no seu íntimo, você não acredita ser possível ter uma vida melhor da qual você está levando hoje? É por isso que a nossa imaginação, ela é mais poderosa que a força de vontade. Se você não é capaz de imaginar e sonhar com algo maior para você, e eu sei que tem algo maior dentro de você, sabe por que eu sei disso? Porque eu sei que quando você começa a se sentir angustiado com as situações aqui, é sinal que seus valores internos, o valor lá do seu espírito, do seu mais íntimo, grita por algo melhor. Porque ele sabe que você pode. A sua centelha divina começa a gritar dentro de você. E geralmente todas as emoções, até as negativas, é uma chamada para ação. Todas, até as emoções negativas, se você começar a analisar suas emoções negativas, elas estão te dizendo assim, é hora de mudar. A insatisfação da vida, quando começa a vir um sentimento de insatisfação, uma emoção negativa, é o grande sinal que é hora de mudar. Alguma coisa na sua vida, às vezes é só 1 centímetro. Quando você está dirigindo um carro, por exemplo, não sei se você dirige, mas você vira só 1 centímetro no volante, 1 centímetro. Mas em 10 metros você já vê uma curva enorme. E essas emoções, quando a gente sente assim, algo que está incomodando, é o grande despertar da vida, dizendo é para mudar aqui, ó. Está na hora de você expandir, porque nós nascemos para crescer diariamente.
Na live de ontem eu falei, muitas pessoas são escolarizadas. Só que na escola a gente aprende muita coisa inútil. É fórmula de Bhaskara, é umas fórmulas ridículas que a gente aprende que não servem para nada na nossa vida real. Mas quando você decide expandir a sua mente, que é o tema de hoje, deixa eu colocar de novo aqui, ó. Quando você decide expandir, você decide crescer, então você começa a se conectar com algo maior. Porque a gente nasceu para crescer gradativamente. A nossa mente, ela nunca para de criar sinapses neurais. Se você quiser entender como que funcionam as sinapses neurais, assista a live das crenças que eu fiz. As sinapses neurais, elas nunca terminam, a plasticidade neural nunca termina em nossa vida. Sempre que você quiser aprender algo novo, tem espaço dentro da sua mente. O nosso cérebro é tão impressionante que ele arquiva tanta coisa que daria para encher 2 prédios igualzinhos lá do World Trade Center. Daria para encher 2 prédios de arquivo se nós conseguíssemos imprimir tudo que a nossa mente grava. E a gente começa a crescer, começa a sentir a vida quando a gente começa a estudar o que é útil para nós. Por isso que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, como aquela frase que eu falei no começo, depois que a mente humana recebe uma nova ideia, ela jamais retorna ao seu tamanho original. Depois que eu comecei a aprender sobre inteligência emocional, sobre como funcionam nossas emoções, quando eu comecei a olhar para dentro de mim e não as coisas ao meu redor, a vida começou a fazer sentido. Então, se você quer a transformação na sua vida, você quer expandir, você quer crescer, você quer prosperar, lembrando, prosperar não tem nada a ver com dinheiro. Prosperar é crescer gradativamente. E isso é natural. Se você olhar as plantas lá fora, se você olhar o mundo, enfim, o universo, todo o universo está em movimento. Todo o universo está em movimento. As plantas nunca param de crescer. Eu vi uma vez de uma amiga minha, Sabrina, ela falou o seguinte: Rodrigo, se nós fôssemos uma árvore, nós teríamos só 2 metros de altura, porque a gente ia se limitar. Agora a árvore não. Como ela anda na natureza dela, naturalmente ela só cresce, 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 cresce. E quando você começa a olhar para dentro de si, começa a entender suas emoções, as emoções negativas, elas dizem que é hora de mudar o nosso foco, elas nos chamam para ação. Se você quer expandir a sua mente, hoje você pode fazer isso. Como? Tendo uma nova experiência. O que você tem adiado na sua vida que você não faz. Talvez até a leitura de um livro, um simples livro. Olha como a nossa mente expande. Um simples livro, quando você lê uma frase, quando você termina de ler um livro, você começa a ter a mente do autor. Você passa a pensar como autor. E isso vai expandindo suas referências. Se você olhar para pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, você nunca vai ver elas reclamando, você nunca vai ver elas paradas, elas sempre estão em movimentos. Então quando você começa a expandir suas referências, automaticamente você está expandindo a sua forma de pensar. Ou seja, toda experiência limitada que você tem hoje é porque suas referências tiveram experiências limitadas e você talvez continue olhando para referências que têm uma vida limitada. Não estou dizendo para você abandonar ninguém, mas eu estou dizendo para você mudar o foco de quem é suas referências hoje. Talvez no ambiente familiar, os nossos pais, nossos queridos pais, eles também têm referências limitadas e eles acabaram tendo experiências limitadas. Honra a história deles, está tudo bem. Mas se você quer crescer de fato, agora está na hora de olhar um pouquinho mais adiante. Aumentar suas referências. Ler um novo livro e também experimentar novas coisas. O ano passado eu entrei na aula de Muay Thai. E olha que legal. Para mim era novo. Mas quando eu começo a ter novas experiências, eu começo a expandir minha mente. Por quê? Eu começo a me conectar com novas pessoas. Eu começo a ver como outras pessoas agem. E automaticamente a minha mente não para de crescer. Ou seja, eu estou prosperando. O problema é quando a gente fica parado. Não é natural as coisas ficar paradas. Tudo que você vê está em movimento. Até a parede você acha que está parada, mas se nós pegar microscopicamente, os átomos estão em movimento. Os elétrons estão em movimento. Tudo é movimento. Emoção é movimento.
Para expandir a nossa mente, nós vamos ter que se movimentar, até mesmo movimentar o nosso foco para outras referências que estão tendo outras experiências de vida. Para que a nossa mente se expanda e para que a gente tenha um outro significado, uma outra forma de ver o mundo. Porque a nossa percepção é baseada nas experiências que a gente tem. Se as nossas experiências foram limitadas, tudo para nós vai ser limitado. Quando a gente começa a imaginar a respeito do nosso futuro, a gente não acredita tanto nas nossas possibilidades. Jesus falou o seguinte: eu vim para que tenham vida com abundância. Mas a abundância que Jesus estava falando não é abundância aqui financeira ou recursos materiais. É muito mais além do que isso. Como assim, Rodrigo? Olha só, se cada um de nós no planeta Terra, nós estamos mais de 7 bilhões nesse planeta Terra maravilhoso. Se cada um de nós tivesse uma Ferrari, não ia ter recurso suficiente para criar Ferrari para cada ser humano. Então o que Jesus estava falando não era abundância material, mas uma vida abundante é o seguinte: é uma vida de possibilidades. Quando você acredita que há possibilidade de você alcançar a vida que você deseja, você está sendo uma pessoa abundante. Uma vida abundante é uma vida de possibilidades. É uma vida que você pode sonhar e pode alcançar. Você consegue imaginar e você realmente acredita que é possível. Isso desperta a prosperidade em você, o entusiasmo que vai te levar aonde você quiser. Então anotem, a imaginação ela é muito mais poderosa que a força de vontade. Porque a imaginação, quando você acredita nos seus sonhos, ela te dá um senso de certeza. E o senso de certeza faz você agir. Agora, quando suas referências e experiências são limitadas, a sua imaginação não é muito boa. Talvez você não consiga enxergar as possibilidades. Você não tem uma mente de possibilidades. E o senso de não certeza é o que faz muita gente ficar parado. Agora deixa eu te contar um segredo. Se você esperar ter certeza que vai dar 100% certo tudo aquilo que você imaginar e sonhar, e só assim você vai agir quando você tiver 100% de certeza que tudo vai dar certo conforme você planejou, e só assim você vai agir, você vai desperdiçar o seu maior ativo, o tempo, porque você não vai fazer nada. Nem tudo vai sair como planejado. Nem tudo vai sair como a gente quer. Mas se você tiver uma imaginação poderosa, uma mente de possibilidades, as chances de você chegar lá onde você quer serão infinitamente maiores. Olha só, a nossa imaginação é muito poderosa. Mas quando você pensa a seu respeito, quando você pensa no seu potencial, quando você pensa nos seus sonhos, você acredita que é possível chegar lá? Essa é a vida abundante que Jesus quis nos dar. Uma mente de possibilidades. Então vamos recapitular então. Depois de expandida a mente humana com a nova ideia, ela jamais retorna ao seu tamanho original. Todas as experiências limitadas que temos é porque nossas referências, o nosso ambiente, as pessoas que nós estamos olhando são referências limitadas. Para mim começar a expandir a minha mente, começar a crescer, que isso é natural, crescer, prosperar, andar para frente, marchar, é natural. Esse é o ciclo natural do universo inteiro. Emoção é movimento. Quando começo a olhar para pessoas diferentes, que têm outras experiências, que estão vivendo de outra maneira, eu começo a expandir a minha mente. E acabo adquirindo uma mente de possibilidades. Você começa a ter essa mentalidade de possibilidades. Você começa a expandir a sua mente, às vezes, numa simples leitura, porque você começa a pensar como autor. Você começa a expandir a sua vida simplesmente em focar num mentor. Hoje tem muitos mentores. Eu vou citar alguns aqui, ó. Alguns mentores que estão fazendo a diferença na minha vida. É Pablo Marçal, é o Wendel Carvalho, é José Roberto Marques, é Paulo Vieira, é o Márcio Micheli. E tem outros, tem o Marcelo Lillmann. Olha só para onde eu estou olhando. Eu estou expandindo a minha mente. Porque eu estou observando a ideia e o modelo de mundo deles. Automaticamente o sistema de modelagem funciona, é um pressuposto da PNL. Por isso que Jesus pedia para nós imitar ele. Imitai a mim.
porque automaticamente a gente começa a ter os mesmos resultados. Agora, se as nossas referências são limitadas, a gente só imita aquelas que são referências limitadas. Pessoas que ficam reclamando o dia inteiro, pessoas que são negativas, tóxicas. Nossas experiências vão acabar sendo igual, porque a gente está no sistema de modelagem. E mesmo que você não queira modelar, pelo convívio, você acaba modelando sem querer. Alguma palavra, alguma coisa. Por que eu tenho tanto entusiasmo em fazer essas lives? Porque há 2 anos atrás, quando eu comecei a me desenvolver, quando eu me despertei para começar a crescer, eu me despertei que todo o potencial estava dentro de mim. Quando eu descobri isso, eu comecei a estudar e ver referências, até o ponto de eu ter essa energia, esse entusiasmo. Olha só, o sistema de modelagem funciona, você começa a despertar os recursos internos dentro de você. Se você não assistiu a live sobre efeito placebo, o efeito placebo é justamente isso. Os médicos dão lá um remédio que é feito de açúcar e farinha, só que quando eles falam para o paciente lá, ó, esse remédio pode te trazer alívio, quando a pessoa recebe esse remédio, a mente dele já foi preparada para acreditar que aquele remédio ia trazer alívio. E de fato, 75% das pessoas que eles falaram que ia ter alívio, aquele remédio feito de farinha, açúcar, sem nada medicinal, de fato houve alívio. Ou seja, a mente humana ela é muito poderosa. Então assista lá a live Efeito Placebo para você entender um pouquinho como funciona. Olha que interessante. Então, expanda suas referências. Faça hoje alguma coisa que você não tem feito, que você não fez. Seja até uma caminhada na rua, algo que você nunca fez, uma caminhada, uma corridinha. Isso vai fazer você experimentar a vida de uma nova forma. A sua vida vai ter significado. São coisas simples, pequenas atitudes que vão mudando toda a nossa vida. Talvez você está esperando uma promoção, talvez você está esperando ter mais dinheiro para ser feliz. Não, o amanhã não existe. Mas hoje uma pequena atitude, uma atitude de pensar diferente, de olhar para a vida de uma forma diferente, porque essa vida é magnífica e logo não estaremos aqui. Uma coisa que você precisa ter noção e clareza é que um dia nós não vamos estar mais aqui. A impressão é que todo mundo vai morrer na nossa frente, mas na verdade é que nós também, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Quando você entender isso, que se é um dia tudo isso vai passar, cara, você vai começar a desfrutar dessa vida com mais leveza. Desfrute o agora, o que você pode fazer de diferente que vai te gerar uma nova experiência, que vai te dar mais motivação. Talvez seja se inscrever numa academia, talvez seja dar uma caminhada, uma corrida, talvez seja fazer uma ligação para alguém que você não fala há muito tempo. Ei, eu te amo. São pequenas atitudes que vão transformando a nossa vida e o dia se torna mais leve. Embora a gente vai enfrentar desafio, não estou dizendo que a vida não vai trazer desafio, vai sim. Só que quando a gente começa a mudar a nossa percepção, olhando para outras referências que não são tão limitadas, a gente começa a ter o mesmo modelo de mundo. A gente começa a fazer a modelagem e isso vai mudando toda a nossa vida. Tá bom, gente? Então, hoje para ficar gravado aqui, ó, expansão da mente. É só assim para nós criar um novo 2021, é só assim para nós criar uma nova vida, é expandindo a nossa mente, olhando para outras referências, não referências limitadas, mas referências que estão vivendo um outro modelo de mundo. Você pode achar um mentor, você pode achar alguém para se inspirar e começar a modelar os pensamentos, como essa pessoa fala, como ela age, o que ela faz. E essas pessoas geralmente estão em movimento, sempre em movimento, fazendo alguma coisa. Isso dá significado à sua experiência de vida. E isso pode mudar tudo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Assista a live, vai ficar gravado no IGTV. Se fizer sentido para você, compartilha com alguém, compartilha com um amigo. São pequenas atitudes que nós vamos transformando esse mundo e sua vida vai tendo significado. Pequenas atitudes. Tamo junto. Amanhã estarei aqui de novo às 6, 7 da manhã. Espero ter te levado um pouquinho de motivação, um pouquinho de fé, um pouquinho de coragem e que você tenha uma nova experiência de vida hoje. Não reclame mais. Já pode ser um novo modelo. Não reclame de nada hoje. Se você for reclamar, corrija-se. Você vai ver que a gratidão já vai te levar a um nível superior de experiências nessa terra. Então, não reclame hoje, agradeça, somente agradeça. O amanhã não existe, o ontem já se foi. Vamos viver o hoje, vamos se conectar com o hoje. Tá bom, gente? Vamos expandir nossa mente para que a gente não pare de crescer. Crescer é natural da vida. Só que o ser humano, como tem o livre-arbítrio, ele acaba se podando ele mesmo. Talvez aceitando sugestões negativas, ele acaba se limitando. Mas vamos ser seres ilimitados. Como a natureza, ela só cresce, cresce. Isso é prosperar, isso é viver.
tá bom? Grande abraço, gente. Até amanhã.